Boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja sobre todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto, de esperança, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu quero orar com você nesse momento para que a gente possa dar início ao nosso culto de louvor. Mesmo não estando na igreja, nós estamos na casa do Senhor, porque nós somos a igreja. Não, tá ruim. Pode continuar. Mesmo não estando na igreja, como eu disse, nós estamos aqui e nós somos a igreja. E aí a gente cultua o Senhor daqui mesmo, e você, onde você está. Eu quero alertar vocês mais uma vez, aproveitar esse momento para pedir que fiquem em casa e assim mesmo estejam em adoração ao Senhor. Sempre louvando a Deus, né, nesse momento que a gente está dentro de casa, nos guardando, e o Senhor também está conosco. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse dia e agradecer por esse momento, quando estamos prestando culto ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração e que a tua paz seja real em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. E ainda cultuando ao Senhor, nós vamos ter um louvor de adoração ao nosso Deus.
Como é bom a gente poder louvar a Deus, temos liberdade para isso. Assim como eu sei que todos que estão me ouvindo, estão me vendo agora, estão sentindo falta de estarmos juntos na casa de Deus, né, louvando a Ele, vivendo aquele momento de comunhão que é tão precioso para nós. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, nós vamos louvando ao Senhor na nossa casa, né, com os nossos, e eu tenho certeza que Deus tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos guardado nesse tempo. Orando e pedindo a Deus que desse uma palavra para essa noite, Deus colocou no meu coração o texto de Isaías 43, verso 13, que diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa tirar da minha mão, agindo eu, quem impedirá? Eu quero pensar nessa noite com vocês no tema Deus está no controle. Embora a gente viva momentos muito difíceis, nós não podemos perder a certeza, a fé de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Essa é uma frase dita com muita intensidade e sempre a gente ouve em todos os lugares as pessoas: Deus está no controle. E realmente Ele está. E é nesse momento agora de luta, de tribulação, que a gente precisa vivenciar esse controle de Deus sobre a nossa vida. Nesses dias de tantas tribulações, muitas pessoas perderam ou vão perder a sua fé devido a tudo que está acontecendo. Muitas pessoas não acreditam que esse Deus que a gente ama e que a gente adora, que a gente louva e que nós confiamos, muitas pessoas deixam de acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Mas aquele que é servo fiel, aquele que tem vivido experiências com Deus na sua vida cristã, eu tenho certeza que esses continuam de pé, continuam confiando intensamente no Senhor, previnem-se contra as astutas ciladas do inimigo, crendo que Deus que está no controle nos fará vitoriosos. O que é controlar? Eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra controlar. E o dicionário me informa o seguinte: controlar é dominar, é governar, é exercer fiscalização sobre as atividades das pessoas ou de algum órgão, departamento ou produto, a fim de que não haja quebra das normas pré-estabelecidas. Também eu posso dizer que controlar é ter autodomínio físico e psíquico. Após, ou melhor, a partir dessa afirmação, dessa definição, eu conhecendo o Senhor, como você também o conhece, nós podemos dizer que Ele está no controle. Até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem preservado a nossa vida, até aqui Ele tem dado-nos aquilo que nós precisamos para estarmos de pé. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é sobre o princípio fundamental para entendermos a dimensão do controle de Deus. Diz o seguinte: somente Deus poderá interferir em todos os momentos da nossa vida. Não há nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa que possa interferir na vida do homem, na nossa vida, mas apenas Deus. Ele é o único que tem o poder de interferência, de interferir, de fazer alguma coisa, porque Ele está no controle. Ele controla, e eu posso dizer que Ele controla Satanás e seus demônios. Lá em Jó, capítulo 1, verso 12, nós encontramos assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ele controla Satanás e seus demônios. Em segundo lugar, ele controla os seus anjos. 1 Crônicas 21:15 diz assim: e Deus enviou seus anjos para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta.
Nós cremos nesse Deus que agiu no passado e que age ainda hoje. Os dias são maus, mas Ele controla todas as coisas. Em algum momento Ele vai dizer, para, já basta. E eu tenho certeza que essa praga que está tomando conta do mundo, ela vai cessar pela autoridade do nome e do poder de Jesus. Ele controla o universo. Isaías 45:12 nos diz assim: fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Deus controla a história. Temos exemplos bíblicos do controle de Deus sobre a história dos homens, das mulheres. Deus controla a história da nossa vida e nós temos vivido experiências com Ele que nos mostram que Ele controla a nossa vida, a nossa história. José, como eu disse, é um exemplo muito marcante. E diz o seguinte, a palavra, que José, ele fora vendido por seus irmãos como escravo. Depois esteve no Egito servindo como escravo. Depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, ficou durante um tempo servindo como escravo no Egito. Passou muitas situações adversas e venceu todas elas. Fora tentado pela mulher de Potifar, não cedeu à tentação. Chegou a um cargo muito importante lá no Egito, um cargo que estava abaixo de Faraó. Deus estava no controle da vida de José. Deus estava no controle da sua história, como está no controle da minha história, no controle da sua história. Deus controla o homem. Salmo 139, de 13 a 14, nós encontramos assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. E a gente vê então que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus tem o controle sobre o universo, Deus tem o controle sobre Satanás e seus demônios, Deus tem controle sobre o homem, Deus controla tudo. Se Deus está no controle, Ele permite a tribulação. Mas eu creio plenamente que Ele também tem o poder de dar a vitória. Ele é aquele Deus que está conosco nesse momento complicado, mas a vitória nós podemos visualizá-la lá na frente, porque ela vem e ela é certa. Nós que cremos em Deus temos a vitória garantida, nós somos mais do que vencedores. Oséias capítulo 6, verso 1 diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. É esse Deus que nós cremos. Um Deus que até permite que a tribulação venha, que as lutas, as dificuldades, os desafios, mas é um Deus que certamente trará para nós o alívio, a vitória, o sucesso. Basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. Lá em Lucas 7,7 nós encontramos assim: por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize-me uma palavra só, e o meu servo será curado. Aqui nós temos a experiência daquele homem importante que fora até Jesus, sabia da sua fama, e não cria, mas sabia da sua fama, e ele então soube que Jesus estava ali naquele lugar, e o seu servo, o servo do centurião, estava terrivelmente enfermo. E ele então vai, mas ficou sem jeito de chegar próximo, se achando indigno, e pediu que as pessoas fossem até Jesus falar sobre o seu servo. E Jesus então ministra palavra de poder, de cura sobre aquele servo do centurião. E ele então declara essas palavras: nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize-me uma só palavra e o meu servo será curado. Nós cremos que o nosso Deus, ele pode apenas com uma palavra terminar com tudo isso que está acontecendo.
Ele é o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, e basta apenas uma palavra dele para que a gente então possa usufruir da bênção, da vitória, de tempos maravilhosos, tempos felizes. O crente deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7 nos afirma isso, dizendo: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Nesses dias difíceis, estamos ansiosos sim. Nós não somos diferentes de ninguém. Mesmo sabendo que o nosso Deus cuida, nós ficamos ansiosos, nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe do futuro, a gente vê na televisão algumas notícias de que isso vai perdurar durante algum tempo, e a gente começa a pensar várias coisas, como vamos fazer, como vamos trabalhar, como vamos manter a nossa casa. A gente não tem uma resposta, porque a ansiedade toma conta. E nesse momento, a palavra de Deus vem e diz: lancem sobre mim toda a ansiedade de vocês, porque eu tenho cuidado de vocês. Nesses dias difíceis de preocupação, nós precisamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. E aí vem a pergunta: o que fazer então de modo mais efetivo? Lançar sobre Jesus a nossa preocupação, entender que Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos e sobre todas as circunstâncias. Nós devemos entregar a Ele os nossos amanhãs, porque ao nosso lado Ele sempre estará. Ele está e estará conosco hoje, amanhã e para sempre, porque Ele é Deus, e é Deus que nos prometeu isso, e quando Ele promete, Ele cumpre. É o Deus que não deixa de cumprir as suas promessas. Devemos entregar nosso caminho ao Senhor. Quando eu digo entregar o nosso caminho, entregar a nossa vida. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar o caminho, entregar a vida para o Senhor de uma forma plena, 100%. Não é entregar a vida pela metade, não é entregar a vida apenas alguns momentos, algumas situações, mas é entregar a vida no geral, no todo, entregar completamente, 100% a Deus, confiando que Ele cuida de nós e que nos dará aquilo que nós precisamos receber dEle. Por Deus estar no controle, nós pensamos o seguinte: o homem deve esperar e deve descansar no Senhor. Então a minha palavra hoje basicamente se resume aqui, quando você deve esperar em Deus, esperar, descansar nele, é estar todos os dias em comunhão, orando, lendo Bíblias, meditando na palavra, crescendo na palavra. Vamos deixar um pouquinho os noticiários, porque acho que tudo que nós tínhamos que saber, nós já sabemos de tudo que está acontecendo. Agora nós precisamos simplesmente, confiar, entregar a nossa vida aos cuidados de Deus e saber que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Se Deus está no controle, nós precisamos, ou melhor, o homem deve se deleitar em Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Somos convidados a nos deleitarmos no Senhor. Deleitar-se é usufruir do prazer, da alegria que a presença de Deus traz em nossa vida. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Devemos adorá-lo e glorificá-lo. 2 Samuel 12:20 diz assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Diante dessa crise, diante dessas tribulações, diante dessas dificuldades, desses problemas que nós temos vivido, que a gente possa fazer como Davi. Vamos nos levantar, vamos nos perfumar sim, vamos trocar de roupa, vamos nos alegrar na presença de Deus e depois então vamos adorá-lo na beleza da santidade de Deus. Eu creio que o louvor a Deus, a adoração ao Senhor, independe das circunstâncias que nós estamos vivendo.
Eu quero concluir a minha palavra dizendo o seguinte: o homem tem o direito de escolher. Ou entrega o seu caminho ao Senhor, deixa Deus agir, dirigir, deixa Deus controlar a sua vida e alcança a vitória, ou ele mesmo tomará a decisão de dirigir a sua própria vida e será vencido pelos seus problemas, pelas lutas, pelas tribulações e pelas ansiedades, ou pela ansiedade. Que Deus nos faça sentir isso, que Deus nos faça descansar nas suas promessas, que Deus nos faça sempre confiantes, independente das circunstâncias. Lá na palavra diz que essas coisas aconteceriam, e essas coisas, por acontecer, traria muita perturbação, muita tribulação, mas para a gente não se preocupar e não temer, porque isso não é o fim, é apenas o início do fim. Irmãos, vamos nos preparar, vamos estar firmes, fortes na presença de Deus, preparando-nos para os momentos que virão, porque pela palavra os momentos serão mais difíceis ainda, mas confiando em Deus, o Deus que tem o controle de tudo, Ele fará tudo por nós. Que Deus te abençoe, que Deus tenha um restante de domingo muito feliz, uma semana abençoada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fortaleza.
deixar alguns recados com os irmãos. Alguns irmãos têm me ligado para saber como fazem para entregar os seus dízimos, as suas ofertas, e eu gostaria que vocês estivessem atentos às redes sociais. Nós vamos estar postando a maneira como você pode proceder para entregar o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Então amanhã a gente vai estar colocando alguma coisa nas redes sociais, na página da igreja, então você vai estar ciente do que você pode fazer para que isso aconteça. Mais uma vez, pedindo aos irmãos que permaneçam em casa, né? A gente não está de férias, a gente está simplesmente no momento de separação aí da aglomeração de pessoas, para que a gente possa estar se prevenindo. Claro que Deus está conosco, não é falta de fé, mas é apenas prudência. Estamos nas nossas casas, então vamos ficar dentro de casa, irmãos. Não vamos evitar sair, sabe? Vamos sair o mínimo possível, porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver e as coisas acontecem assim. Vamos ser prudentes, né? Deus requer obediência e prudência. E estaremos também falando com os irmãos durante a semana. Nós criamos agora um podcast da igreja, né? E você poderá estar ouvindo algumas devocionais, né? Durante a semana. Aí você vai estar vendo isso aí no Deezer, né? No Spotify, né? Deezer, isso, no site da igreja, enfim. Os irmãos vão estar podendo ouvir isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana muito abençoada, é o nosso desejo, é a nossa oração. Vamos orar outra vez? Quero falar com Deus, quero que você acompanhe nessa oração. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu és um Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, e nós queremos pedir ao Senhor que continue, Deus, nos guardando, nos livrando, nos dando, Deus, sempre da tua presença, da tua companhia, e nos dando a certeza do teu cuidado, nos dando a certeza que o Senhor nos fará mais do que vencedores. Continua conosco, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Fica conosco, Deus. Despede-nos com a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Amém.